é a ausência de ruído, mas também é a presença de tudo aquilo que você tenta evitar. É no silêncio que as vozes internas ganham espaço. É nele que a verdade, que você tanto empurra para depois, sussurra com clareza. E é justamente por isso que tanta gente foge. Não é do silêncio que tem medo, é de si mesmas. A psicologia do silêncio revela mais sobre o ser humano do que 1000 palavras poderiam explicar. Quando alguém não aguenta o silêncio, o que se manifesta é uma mente em guerra com o próprio vazio. É o inconsciente dizendo: não estou em paz, não estou resolvido, não consigo ficar sozinho comigo mesmo. E essa inquietação não é nova, ela é um reflexo de tudo o que foi reprimido, engolido, abafado ao longo da vida. Desde cedo, aprendemos a preencher o espaço. Silêncio, na infância, era visto como ausência de resposta. Se a casa estava silenciosa demais, era sinal de algo errado. Se você ficava quieto, te chamavam de estranho, tímido, distante. Crescemos em uma cultura que valoriza o barulho, a produtividade, o movimento constante. Ficar em silêncio passou a ser confundido com fraqueza, apatia, preguiça. Só que o silêncio é tudo, menos vazio. Quem não aguenta o silêncio está, na verdade, tentando fugir do próprio espelho, porque é nele que a mente mostra o que realmente sente. No ruído, a dor se distrai. No silêncio, ela se revela. E essa revelação dói. Dói porque o silêncio não mascara nada, ele expõe. Ele mostra as inseguranças que você esconde com frases bonitas, as feridas que você cobre com produtividade, as verdades que você evita com conversas superficiais. Pense em quantas vezes você encheu o dia de tarefas só para não pensar em algo. Quantas vezes ligou a transmissão vertical, colocou uma música alta, abriu o celular sem motivo, apenas para não encarar o vazio. O barulho externo é o disfarce perfeito para o ruído interno. Mas o problema é que, quanto mais você foge do silêncio, mais dependente dele você se torna. É como se precisasse de distração constante para não desmoronar. A psicologia chama isso de evitação experiencial, o impulso de fugir de qualquer coisa que cause desconforto emocional. A pessoa não suporta ficar sozinha, não porque gosta de companhia, mas porque teme o que sente quando está só. O silêncio se torna um espelho que ela tenta quebrar a todo custo, e quanto mais foge, mais esse espelho reflete o que precisa ser visto. O silêncio é, paradoxalmente, o maior revelador da mente. Ele mostra o quanto você se aceita ou o quanto se rejeita. Pessoas em paz com quem são não temem o silêncio. Elas o buscam, porque entendem que o silêncio não é ausência, é presença, é o espaço onde a alma respira. Já quem vive inquieto precisa de som para se sentir vivo, de movimento para não sentir o vazio. Mas essa vida barulhenta é apenas uma forma sofisticada de fugir de si. Existe um tipo de solidão que não vem de estar sozinho, mas de estar desconectado de si mesmo. E é essa solidão que o silêncio expõe. Quando o barulho cessa, o que resta? Resta o eco dos pensamentos, os medos não resolvidos, as culpas antigas, os desejos abafados. Resta o verdadeiro eu nu, sem distrações. E, para quem passou a vida vestindo máscaras, isso é aterrorizante. Por isso, o silêncio é um teste de maturidade emocional. Ele revela o quanto você consegue se sustentar sem apoio externo, o quanto se sente seguro dentro do próprio mundo interno. Quem precisa preencher cada segundo com estímulos está, muitas vezes, tentando escapar da própria ansiedade. Porque o silêncio, para a mente ansiosa, é intolerável nele. Não há controle, não há garantias, não há distração. É o momento em que tudo o que foi reprimido tenta emergir. Mas e se, em vez de fugir, você encarasse o silêncio como um convite? Se, em vez de preenchê-lo, você o escutasse? A mente tenta interpretar o silêncio como ameaça, mas o coração o reconhece como cura. É no silêncio que você se ouve de verdade, que entende o que sente, que percebe o que precisa mudar. Só que para isso é preciso coragem de parar, de não fazer nada, de apenas estar. O mundo moderno transformou o barulho em status. Quanto mais ocupado, mais importante. Quanto mais estímulo, mais produtivo. As pessoas se orgulham de não ter tempo para pensar. Mas o que elas não percebem é que, ao eliminar o silêncio, estão eliminando a possibilidade de se escutarem.
e uma vida sem silêncio é uma vida sem profundidade. A ausência de silêncio cria uma mente hiperestimulada que vive em alerta constante. É como um rádio que nunca desliga. E quanto mais barulho, mais difícil distinguir o que é real do que é apenas ruído. As emoções se confundem, os pensamentos se sobrepõem, o corpo se cansa, a alma grita por pausa, mas a mente responde com mais movimento. É um ciclo de exaustão disfarçado de energia. O silêncio, ao contrário, reorganiza. Ele é como o intervalo entre as notas de uma música. Sem ele, o som vira caos. É o silêncio que dá sentido às palavras, que permite a digestão emocional, que transforma a informação em sabedoria. Mas para colher isso, é preciso atravessar o desconforto inicial. E esse desconforto é o que muitos chamam de solidão. O curioso é que, quando você finalmente começa a ouvir o silêncio, ele fala. Ele fala das dores que precisam ser acolhidas, dos medos que precisam ser olhados, das partes suas que você abandonou tentando ser aceito. E quanto mais você o escuta, mais percebe que ele nunca foi vazio. Ele sempre foi cheio de você. Há pessoas que confundem silêncio com rejeição. Se o outro não responde, acreditam que fizeram algo errado. Se o ambiente está quieto, acham que há algo a ser consertado. Isso acontece porque, dentro delas, o silêncio sempre foi sinônimo de tensão. Talvez tenham crescido em lares onde o silêncio antecedia brigas, ou em relacionamentos onde o silêncio era punição. E assim, o silêncio se tornou um gatilho, um lembrete de que algo está prestes a doer. Mas o silêncio saudável não fere, ele cura. Ele é o espaço onde o barulho interno pode, finalmente, se dissolver. Só que para sentir isso, é preciso reeducar a mente. É preciso transformar o silêncio de inimigo em aliado, de castigo em descanso, de vazio em refúgio. Pense em como a natureza lida com o silêncio. O pôr do sol é silencioso, a neve cai em silêncio. O nascimento de uma flor acontece sem som. Tudo o que é profundo acontece em quietude. A mente barulhenta acha que é o barulho que cria a vida, mas é o silêncio que a sustenta. E talvez o motivo de tanta ansiedade no mundo moderno seja exatamente esse. Esquecemos como ficar em silêncio. A psicologia transpessoal diz que o silêncio é o portal da consciência. É nele que a mente para de lutar e o ser começa a emergir. É nele que você se reconecta com algo maior, com algo que não pode ser explicado, apenas sentido. O silêncio não é vazio, é o espaço onde o sagrado respira. Mas há um momento decisivo nessa jornada. Quando você finalmente se permite ficar em silêncio, o primeiro encontro não é com a paz, é com o caos. Todos os pensamentos reprimidos, as emoções esquecidas, as lembranças dolorosas, emergem como se estivessem esperando por essa brecha. É aí que muitos desistem. Dizem, não consigo meditar, não suporto ficar parado, minha cabeça não para. Mas o que está acontecendo não é erro, é purificação, é o barulho saindo. A mente precisa descarregar o excesso antes de encontrar o centro. O silêncio, então, funciona como um espelho que primeiro reflete a bagunça antes de revelar a clareza. Se você aguenta permanecer ali, atravessando a inquietude sem fugir, algo começa a mudar. A tensão se dissolve, o corpo relaxa, o coração desacelera. E, de repente, o silêncio deixa de ser vazio e se torna lar. Quem aprende a ficar em silêncio, descobre um poder invisível. Descobre que não precisa reagir a tudo, que nem toda provocação merece resposta, que a paz não depende do que acontece fora. Descobre que a mente não é inimiga, apenas estava sobrecarregada. E que, no fundo, o silêncio é a linguagem da alma e a alma não grita, sussurra. Talvez por isso tantas pessoas busquem respostas em livros, terapias, conselhos, e ainda assim não encontrem o que procuram. Porque o que elas precisam não é de mais informação, é de menos ruído. O que falta não é saber, é escutar. O silêncio é o único mestre que não ensina com palavras, mas com presença. Há uma frase de Eckhart Tolle que diz: o silêncio é a linguagem de Deus, todo o resto é má tradução. E, de certa forma, é isso. Quando você aprende a ficar em silêncio, percebe que o mundo inteiro sempre esteve falando com você, só que o barulho da mente não deixava ouvir. O silêncio é a ponte entre o humano e o divino, entre o caos e a clareza, entre o medo e a verdade. Mas para atravessar essa ponte, é preciso deixar o barulho para trás. É preciso confiar no vazio, mesmo sem entender. Talvez o silêncio que você evita seja exatamente o que está tentando te curar.
Talvez ele não queira te confrontar, mas te acolher. Talvez, se você parasse de fugir, descobriria que o que mais temia nunca foi o silêncio, foi a própria verdade. A mente que foge do silêncio está exausta de si mesma, mas a alma que o abraça começa, enfim, a descansar. Porque o silêncio não exige nada, ele apenas oferece espaço. E nesse espaço, tudo o que estava preso começa a se mover. Então, da próxima vez que o silêncio vier, não corra, não ligue a música, não abra o celular, não preencha. Fique, sente, respira, ouça o som do seu próprio coração. Ele tem muito a dizer. A vida fala em silêncio. O amor chega em silêncio. A cura acontece em silêncio. E a paz, aquela que você procura em tantos lugares, sempre esteve esperando por você no único lugar onde o barulho não chega. Dentro. Se esse vídeo te tocou, talvez seja porque uma parte sua está cansada de fugir do silêncio. Cansada de preencher o vazio com distrações. Cansada de tentar entender tudo, quando o que precisa é apenas sentir. Então, fecha os olhos por um instante. Permite-se não reagir, não controlar, não buscar. Apenas ser. Porque é nesse ser, sem defesas, sem ruídos, que a vida finalmente encontra espaço para florescer. Escreve nos comentários, o que o silêncio desperta em você? Ansiedade ou paz? Deixa o teu like, se essa mensagem te fez refletir, e se inscreve no canal para continuar essa jornada de consciência e presença. Porque, no fim, quem aprende a ouvir o silêncio, finalmente aprende a ouvir a si mesmo, e é aí que a verdadeira transformação começa.